Fala galera, beleza? Chega mais, vamos aqui para mais um vídeo. Convido você a se inscrever, ativar o sino e deixar o like para mais um react aqui. A gente vai trazer para vocês react com comentários, onde veremos, galera, mais um pouco da mídia palmeirense, né? Os nossos palmeirenses preferidos aí, o Pina Porco, e deixa o palmeirense falar, trazendo aí notícias sobre o Flamengo, comentando, né? Sobre contratações, reforços, né, sobre como o Flamengo está tentando inflar o mercado, como o Flamengo está desesperando os rivais. Então você vai ver aí a visão deles, né, do ponto de vista aí de um palmeirense falando do Flamengo, né, e nomes aí que o Flamengo pode trazer, né, tá buscando trazer, e nomes também que podem acabar saindo, né, propostas. Então já se inscreve aí, créditos na descrição. Vamos pro vídeo, no final a gente conversa um pouco sobre esse vídeo aí, certo? Vamos ver. Porque é o seguinte, pessoal, de tarde teve a informação aí de que o Flamengo colocou outra proposta na mesa para o Cruzeiro. Cruzeiro que fechou com o Gerson. Vamos já falar sobre isso. Já vamos falar sobre isso. Mas o Flamengo colocou uma nova proposta pelo Caio Jorge. E uma proposta que eu vi, se eu não me engano, o Rodrigo Matos, do UOL, ele trouxe que seria de 35 milhões de euros. Uma proposta extremamente alta. Uma proposta realmente muito sedutora, mas que não seduziu, pelo menos, os olhos do Cruzeiro a priori. O bolso do Cruzeiro, do Pedrinho, que é bilionário, riquíssimo, não seduziu. Mas há quem diga que os empresários do Caio Jorge e o Caio Jorge foram seduzidos pela oferta do Flamengo. Há quem diga isso. O Cruzeiro, vamos lá que eu quero que vocês entendam o raciocínio aqui. O Cruzeiro também fechou a contratação do Gerson por 30 milhões de euros. A contratação mais cara do futebol brasileiro. Que antes, se eu não me engano, era a do Vitor Roque. Agora é a do Gerson. Então o Gerson chega ao Cruzeiro com uma contratação mais cara. Nós temos também o Cruzeiro ampliando o seu contrato e ampliando o salário do Matheus Pereira. Tá falando que o Matheus Pereira vai ser um dos jogadores mais bem pagos do Brasil. E junto da informação da proposta do Flamengo e o declínio do Cruzeiro, nós temos o espaço de tempo. Ficou estranho isso daqui, mas vocês entenderam. Nós temos o espaço de tempo de que o Cruzeiro vai lá, conversa com os empresários do Caio Jorge e já propõe, em cima da proposta do Flamengo, uma proposta de renovação contratual. Sendo que o contrato dele está longe de chegar ao fim, de vencer. E aí eles já propuseram uma renovação contratual. Claro, para você aumentar o valor da multa. O medo do Cruzeiro, o Cruzeiro está com medo. Ontem eu acho que o Cruzeiro ficou com medo. Porque assim, o Cruzeiro foi, né? Enquanto o Flamengo tava lá nos 20, 25, 15 mais um jogador, o Cruzeiro tava tranquilo. Eles não vão chegar a 50. Ontem os caras colocaram 35 na mesa direto. Aí o Cruzeiro, opa, peraí. Calma. Conversaram com o staff do atleta, renegociaram a extensão do vínculo, provavelmente vão aumentar e muito a multa de rescisão, claro. E além disso, aumentaram o que se tem na imprensa, na mídia, é que estão quase dobrando o salário do Caio Jorge. Aí eu pergunto para vocês, o Caio Jorge vai ter o salário praticamente dobrado. É um salário que vai passar os 2 milhões fácil, tá? O salário do Matheus Pereira vai ser um dos maiores do futebol brasileiro, ou seja, vai chegar aos 2 milhões fácil. E o salário do Gerson, pro atleta Marcão tá com um sorriso de orelha a orelha, o salário do Gerson não vai ser pouco. É um salário também que vai beirar os 2 milhões. E o salário do Tite, o que vai acontecer com o salário do Tite? O salário do Tite vai beirar os 2 milhões, se não for 2 milhões. Então só dessas 4 figuras aqui, nós estamos falando de pelo menos 8 milhões de reais mensais. É um hobby caro, até mesmo para o bilionário do Cruzeiro. Mas o que ele conta é que o projeto esportivo, com jogadores tão caros, atendendo pedidas tão altas, ter resultado lá na frente. E mais uma vez eu trago para vocês aqui o calcanhar de Aquiles do Cruzeiro. Chama-se Adenor.
O seu Adenor é o calcanhar de Aquiles do Cruzeiro. Se ele for um mero distribuidor de colete e a equipe se encaixar e meio que jogar sozinha, beleza. Ele pode cavar tranquilamente ali uma Copa do Brasil, ele pode cavar uma Copa Libertadores, por que não? Pode, tá na Libertadores. Campeonato Mineiro eu acho que vai estar fácil para eles, isso eles vão conseguir. O Atlético Mineiro tá se desfalecendo. Agora, uma coisa é fato. Se depender de uma criatividade, de algo novo, o Tite não tem esse algo novo para trazer. Se for para distribuir colete e colocar os caras para jogar, tranquilo. Do contrário, precisa de uma criatividade, de uma visão diferente do futebol. Esqueçam, ele não tem, certo? Agora, existe também uma consequência, onde o Flamengo força o Cruzeiro fica com receio e começa a aumentar valores. Vocês concordam comigo que não era o momento agora de aumentar o valor do Caio Jorge? Se o Cruzeiro aumentou o valor do Caio Jorge, sendo que o contrato está longe de vencer, e aí o Cruzeiro aumentou o valor do Caio Jorge, significa que o Cruzeiro ficou com medo do Flamengo. Sei lá, de repente chega no meio do ano, os caras ofereceram 35 milhões agora, chega no meio da temporada e eles oferecem os 50, eles pagam a multa de rescisão, aí acabou, não tem o que a gente falar. O atleta deve ter ficado seduzido, claro, pelos valores, e aí os caras foram lá e dobraram, né? O Flamengo foi lá, deu uma trucada, o Cruzeiro, não, beleza, vamos pro jogo, dobra. E foi isso. Então assim, meus queridos, o Cruzeiro vai fazendo uma bola de neve que vai exigir um caixa alto, hein? A folha salarial extremamente cara do Cruzeiro, isso ali em 4 pessoas, fora o restante da equipe. Que vocês sabem qual que é a tendência agora. A tendência é os outros jogadores, opa, pera aí, se vocês estão tão ricos assim, calma aí que a gente quer conversar também. Isso acontece? Isso acontece. Às vezes a gente lá no trabalho, né, olha e fala assim, ele não tá fazendo nada, ganha a mesma coisa que eu, coloca aí pra trabalhar um pouco, vai estar sem fazer nada, ontem eu fiz isso aqui tudo sozinho. O que é ali? Ele recebe o mesmo tanto que eu recebo? Você imagina esses caras aí que ganham milhões. Então o Cruzeiro tem que tomar muito cuidado com esses movimentos. Eu acho que o Cruzeiro se precipitou. Para ser sincero com vocês, eu não acredito que o Flamengo chegaria a 50 milhões. Por mais que o Flamengo esteja disposto ali, eu não acho que o Flamengo ia colocar 15 milhões de euros a mais para trazer o Caio Jorge. O avanço do Flamengo na proposta, ela fez com que o Cruzeiro mudasse a sua estratégia. E essa mudança de estratégia vai custar caro para o Cruzeiro. Neto, mas o dono do Cruzeiro é bilionário. De fato é. O dono do Cruzeiro. Não é o Cruzeiro. Tá? Porque você tem 2 formas de gestão. Você tem a gestão pelo resultado financeiro, ou seja, para o clube trazer lucro no final do ano. Uma visão investidor. E você tem o lado da emoção. O lado torcedor. Só que o lado torcedor, se chega no fim do ano e não conquista nada, o lado torcedor vai falar mais alto. E ele vai falar o seguinte, para que eu tô colocando tanto dinheiro? Para quê? Para me frustrar no final do ano? Não. Para tudo. Para tudo. Cansei. Quero ser só torcedor. Não quero ter esse estresse. Não quero ter essa dor de cabeça. Chega, cansei. Esse é o lado da emoção. O lado investidor, ele pode até entender aquilo como um degrau. Não, batemos na trave, quase, tal. Vamos mais um ano, porque eu acredito no investimento, eu acredito no retorno. O lado torcedor, ele pode ser muito mais emotivo, muito mais explosivo. E segundo coluna do Fla, o Flamengo está muito perto, está bem encaminhada a contratação do goleiro Andréu, do Gil Vicente de Portugal, ex-Botafogo, né, um goleiro formado no Botafogo. O Botafogo estava também disputando com o Flamengo a contratação do Andréu, né? Aí o Flamengo, com uma proposta melhor, com uma proposta
com um projeto bem mais seguro. Botafogo está com problemas financeiros, todo mundo sabe, tem transfer ban. Então, o André parece que cedeu ao Flamengo, embora, segundo a reportagem aqui do Botafogo, da torcida do Botafogo, que é o fogãonet.com, embora ele tenha vontade de, na verdade, voltar para o Botafogo, né? Que ele é cria lá do Botafogo. É aquele negócio, né, cara? Ah, você ama o Botafogo, vou botar pro Botafogo por caridade? Ele precisa ter uma vida profissional bem encaminhada, né? De grana. É aquele negócio, não tem esse troço não, cara. É quem paga mais leva, essa que é a verdade. Esse negócio de romantismo hoje que a gente tinha no futebol antigamente não existe mais, cara. Infelizmente. Ah, vou voltar porque é o time do meu coração. Se o time do teu coração não te pagar o que você quer, você não volta, cara. Esse que é o negócio. Então o pessoal do Botafogo tá bravo aqui, que o André tinha dado ok a proposta de pré-contato do Botafogo na última segunda-feira, mas acredita que há outro empresário tentando travar as tratativas, como o Flamengo também entrando na briga. Segundo a reportagem, um dos empresários que teria os valores de comissões de outras negociações a receber do Botafogo tenta convencer o goleiro que o momento de instabilidade financeira do Botafogo pode prejudicar a sua carreira. E tá bem certo, né? Essa que é a verdade, né? As duas propostas que André tem em mãos são de contratos longos e um aumento salarial considerável em relação ao que ele recebe no Gil Vicente, com o qual tem mais 6 meses de contrato. Se antes da vinda de André estava palavrada com o Botafogo, agora está posta em dúvida e ela vai, na verdade, parar lá no Flamengo. Esquece o Botafogo. Não taca, tá mal. A gente já avisou, né? Nós avisamos lá atrás, né? Botafogo, toda aquela euforia toda, na verdade, é o que está aparecendo agora. Então, eu imagino que o André, a não ser se ele realmente ama tanto assim o Botafogo, vai jogar no Botafogo por caridade ou vai para o Flamengo para ganhar dinheiro. E a matéria do mundobola.com, fla.mundobola.com, diz que o Flamengo recusou outra proposta para o Carrascal, desta vez de 125 milhões de reais. Ainda fala que o Flamengo segue aí irredutível na política de blindar aí os craques do elenco, visando a temporada de 2026, o que está muito certo, né? Que afinal o Flamengo é um time que quer ganhar, não quer só competir, ele quer vencer. Não é um time que trabalha para fazer jogadores vender ou comprar para revender. Esse não é o intuito do Flamengo. O intuito do Flamengo é trazer jogadores para ter retorno esportivo e, claro, no fim das contas, o retorno esportivo também traz um retorno financeiro. Isso ficou provado agora no ano que passou. Então, o Flamengo blindando seus craques aí e que, de acordo com o jornalista Rodrigo Matos, que ele é colunista do Wall Sport, o Napoli ofereceu 20 milhões de euros, que são os 125 milhões de reais, para tirar o Carrascal do Flamengo, velho. E a diretoria do Flamengo recusou a oferta, tá? O não ao Napoli faz parte de uma estratégia que é traçada pelo departamento de futebol do Flamengo, com o calendário cheio em 2026, a defesa de títulos importantes, a prioridade absoluta é a manutenção dos principais jogadores, né? Internamente, o clube decidiu que ofertas por atletas considerados essenciais, como é o caso do Carrascal, vai ser recusada de cara. Não tem conversa. Esse não vendo. É que nem o dono do Cruzeiro está fazendo pelo Caio Jorge. Não vou vender, acabou. E a diretoria, ela sinaliza que a única forma de tirar o titular incontestável do Flamengo é o pagamento da multa rescisória. Aí não tem como que fazer, né? O cara chegar e pagar a multa e leva. Mas fora isso, não tem conversa. Jogador essencial não vai sair do Flamengo. Lembrando que não foi só o Napoli que tentou tirar o Carrascal do Flamengo. Recentemente, o Olympique de Marseille, lá da França, também demonstrou interesse no Carrascal. E a primeira oferta dele foi de 15 milhões de euros, que foi prontamente recusada. E o Flamengo sequer abriu margem aí para negociação com esses valores, pois entende que o Carrascal valorizou demais depois do desempenho dele de 2025, lembrando que o Flamengo pagou 12 milhões de euros no Carrascal. Mesmo tendo essa perspectiva de lucro de 12 para 20, o Flamengo não quis vender porque é jogador essencial. Esta é a postura que eu espero do meu Palmeiras e que a gente não vê, né? Aliás, nenhum clube do Brasil tem essa postura. Praticamente não tem, infelizmente. Porém, né, o São Paulo está resistindo aí pelo Marcos Antônio. Se bem que o Marcos Antônio, que o Flamengo está querendo,
inclusive propôs aí uma troca pelo Alan, o Marcos Antônio não é jogador do São Paulo. Esse que é o ponto. Ele é um jogador do time da Itália, do Napoli, está emprestado para o São Paulo. E apesar de viver uma ótima situação financeira, o Flamengo está enfrentando dificuldades no mercado e segue distante de um acordo para o Marcos Antônio, que é volante do São Paulo. O nome do jogador agrada ao Felipe Luiz, mas os entraves impostos pelo São Paulo têm travado qualquer avanço nas conversas entre as partes envolvidas. O Flamengo foi informado pelo São Paulo que o Marcos Antônio não será incluído em nenhuma negociação envolvendo o Alan, volante que é o principal alvo da diretoria do São Paulo. Mesmo com o aval do jogador, que já deu certo, o Flamengo conversou com o jogador, conversou com o Star, acertou tudo que seria oferecido para ele no Flamengo. Mesmo com esse aval, o São Paulo, sabendo que o cara quer sair, o cara aceitou, o São Paulo sinalizou que pretende entregar para ele a camisa 8. Ele não vai sair, não vai para o Flamengo, não vai ganhar mais, não vai ganhar dinheiro da transferência, mas vai ficar com a camisa 8, hein? Vai tomar banho. Tomar banho, velho. Que cai daí, velho. 8, 10, 20. Que era a camisa do Oscar, que o Oscar pendurou chuteira. Vai tomar banho. Pelo amor de Deus, né, cara? Depois de 2 temporadas atuando pelo São Paulo por empréstimo, não é a Napoli, é da Lazio, desculpa aí, é da Lazio, o Marcos Antônio, que é sonho do Flamengo, deverá assinar um contrato definitivo ainda no meio deste ano. O vínculo vai ser válido até o fim de 2028. Eita! O São Paulo ainda tem interesse no Alan e busca viabilizar a chegada do Alan por empréstimo. No entanto, o clima de dificuldade imposto nas tratativas pode acabar esfriando o negócio, já que o Flamengo descarta recuar caso entenda que as condições não sejam favoráveis. Ou seja, o São Paulo, que está na situação ruim, complicado, não quis ceder o cara e ainda quer um jogador do Flamengo? Se eu fosse Flamengo, mandava ele pastar. Pois é, galera, é isso aí, né? Esse foi o vídeo, vocês viram aí, né? Os palmeirenses reagindo e você vê que de fato são visões aí do que está acontecendo com o Flamengo, né? O que está acontecendo, o Flamengo aparentemente está tentando inflacionar o mercado, né? Embora o Cruzeiro está com muita grana agora, não o Cruzeiro, mas o dono. Mas tem que lembrar que é assim, galera, por mais que ele tenha dinheiro, nenhuma pessoa gosta de estar em um negócio e não ter retorno, né? Não ter retorno. E o Cruzeiro, ele não tem o faturamento que o Flamengo tem, que o Palmeiras tem, que o Corinthians tem, né? Então, ele vai tirar muito do bolso dele e dificilmente ele vai ter de volta aquilo que ele está investindo, né? Principalmente se ele investir demais, né? Se ele botar muita grana e não ter retorno em títulos, né? E em outras questões também. A verdade é que para ele conseguir ter um bom retorno, ele precisa ter sucesso no futebol, né? Só que é muito difícil um time como o Cruzeiro conseguir, por exemplo, vencer todos os títulos do ano, sendo que ele tem que disputar com o Flamengo, com o Palmeiras, né? Com alguns outros menores ali, indo por fora, com o Bahia que está chegando muito bem agora também, né? Com a SAF, entendeu? Tem o Botafogo que está ficando, enfim, tá vivendo um período aí meio complicado, mas é um time que sempre está chegando, um Fluminense. Mas é difícil garantir que o Cruzeiro vai ganhar 3 títulos no ano, 4 títulos no ano. É difícil, um pode até conseguir, né? Mas ainda assim é difícil, tem que bater de frente com times que estão, né, muito bem. Então o Flamengo está tentando inflar o mercado, né? Pro Pedrinho ser obrigado a gastar mais, né? A gastar mais, a aumentar o salário dos seus jogadores, né? A investir mais em jogadores. E ele tem que tirar do bolso dele, sendo que ele não vai ter um retorno de faturamento do Cruzeiro. O Cruzeiro é um grande time, tem muita torcida, só que não consegue ter o mesmo resultado, o mesmo faturamento que o Flamengo tem, né? Por ele próprio. Ele tá bem agora porque, né, o Pedrinho, que é bilionário, tá colocando muita grana, né? Mas vamos ver até quando isso vai durar, né? Enquanto durar, o Cruzeiro vai brigar por títulos, vai ter bons jogadores, né? Vai poder dizer não para uma oferta para o Caio Jorge, vai poder acontecer isso aí. Mas se algum dia ele decidir que não quer mais o Cruzeiro vai voltar ao que era, né? Então, essa que é a questão. Mas esse foi o vídeo, agradecemos a vocês, tamo junto e até o próximo.